Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina. Margarida Maria, eu sou razão, sou o Chico do Acre Maranhão, Vitalino do velho Pernambuco, sou da Silva, porém não virei suco, sou o Borges na arte do poema, velho Chico que inunda a região. Sou cascudo das terras potiguares, sou Gonzaga de tudo. Olá, eu sou Sandra Lima, idealizadora e diretora da Cultura Porreta. Sou filha e neta de mulheres nordestinas. As minhas origens estão no Ceará e no Piauí. Eu não sou conhecedora profunda da cultura nordestina. O meu trabalho é trazer produtores, artistas, pesquisadores para que possam nos apresentar os temas e, com isso, enriquecer a nossa cultura. O nosso convidado de hoje é o mestre Zé Salvador, mestre em literatura de cordel, poeta, escritor. Seja bem-vindo, Zé! Zé, fala pra gente de que estado você é. Bom, eu sou cearense, agora eu sou cearoca, ou seja, eu sou... Aliás, nem me considero carioca nem cearoca, eu me considero papa goiaba, porque eu moro há 45 anos aqui em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, do outro lado da Bahia. E eu vim de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, que fica já chegando perto do Piauí, é a última cidade no noroeste do estado, e está acima do nível do mar, 715 metros de altitude, se não me engano. É fresquinha, é um Petrópolis. Ela é bem fresquinha a cidade. Muito, como ela tem uma BR, ela desenvolveu muito rápido e cresceu rápido também, e chegou a tecnologia, chegou lá, o progresso chegou lá muito rápido também. Ela tem hoje 80 mil habitantes, mais ou menos. Zé, sobre a origem do cordel, o que você conta para a gente sobre a origem do cordel? A origem do cordel é uma coisa interessante, que todo mundo tem sua versão e todo mundo diz de alguma forma, mas converge para o mesmo cais, que é o cais de Salvador. Isso lá pelo século... os navegantes que trouxeram o cordel, e ele vem da Península Ibérica, mas antes ele tem uma origem lá nos trovadores, no trovadorismo, com um cara chamado Pai Soares de Taveiros, Dom Sancho I, João Garcia de Guilhermo, Martins Soares e outros mais. Então ele veio, quando chegou em Portugal, ele se instalou em Portugal de uma forma trovadoresca, ou seja, de uma maneira trovadoresca mesmo, mas ele fez também uma viagem pela Península Ibérica, chegando na Espanha, chegando na França, e quando ele aportou aqui no Brasil, que foi na época do Império, e quando Salvador era a capital, ele aportou em Salvador, e dali ele chegou como uma literatura oral, e foi cantada pelos cantadores da época, pelos repentistas, e a gente lembra muito bem do Silvino Pirauá, que eram repentistas, Duda e outros mais, mas ele chegou aqui de forma, vamos chamar bagunçada no bom sentido. Ele era só 4 versos e você cantava os versos do jeito que você queria. Então, esse um dos caras que era repentista, o Silvino Pirauá, juntou mais 2 versos, ou nas cantorias dele, ele foi se aprimorando, juntou mais 2 versos, fez a cestilha, e um outro cara chamado Leandro Gomes de Barros, que hoje nós chamamos o pai moderno do cordel, esse cara ajeitou essa literatura no formato escrito. Há quem diga que Silvino Pirauá foi o primeiro a escrever um cordel, porém, o primeiro a escrever e imprimir foi o Leandro Gomes de Barros.
e a gente sabe que Zezinho Mariquinha, se não me engano, a Mariquinha e Zezinho, eu não estou lembrado do nome agora, do Silvino Perauá, foi um dos primeiros cordéis a ser escrito, mas há quem diga e há quem conteste que isso foi de uma forma escrita, aliás, manuscrito, e quando foi passado para o papel, com a imprensa, com o advento da imprensa, que naquele tempo era até difícil, apareceu esse cara chamado Leandro Gomes de Barros, que foi um cara criado com os tios padre, lá ele é de Melancia, na Paraíba, o sítio Melancia, e quando ele chegou no Recife, ele já encontrou essa literatura, porque ela aportou em Salvador, mas ela andou, rapidinho ela se espalhou pelo Nordeste, e ele foi um dos precursores responsável por expandir essa literatura, e de uma forma melhor. Por quê? Porque ele fez o cordel, ou seja, ele fez esse formato, e isso aqui é uma ideia dele, e eu costumo falar dizer nas minhas falas, que ele foi o primeiro ecologista que eu conheci. Por quê? Porque ele pegou uma folha que na época não era A4, claro, eu não acredito nem que fosse a folha ofício, era uma antes talvez, e essa folha ele dobrou em 4 e não extrui papel, ele não extrai mesmo, ele usa tudo. Tanto que ele fez uma maneira que é múltiplo de 4, ou seja, todas as folhas têm 4 estrofes e dobrando vai dar 32 estrofes. Então ele fez o cordel com 32 estrofes, cortando o papel certinho, sem extruir papel, sem gastar, sem esbanjar papel. E quando eu digo que ele é um dos primeiros ecologistas, por aproximação. Por quê? Porque para que se haja papel, tem que se cortar árvore. E se não gastar papel aleatoriamente, a gente vai cortar menos árvore. E cortando menos árvore, a gente está trabalhando pela ecologia e pelo planeta. Por isso eu digo que ele é um dos primeiros ecologistas. Nossa, Zé, você me deu uma aula agora. Poxa, que aula. Zé, qual é a importância do cordel nas diferentes épocas? Nas diferentes épocas, isso é legal. Veja bem, o cordel, nessa época, ele veio com a oralidade. Então, ele era uma disputa que nós chamamos hoje de peleja. Naquele tempo também poderia ser peleja, mas era uma peleja, eu digo até de brincadeira. E a importância dele é que ele foi andando, e nesse andar do cordel no Brasil, ele teve uma importância antes do rádio. Quando o rádio chegou, disseram que ele ia morrer, que o rádio ia apagar o cordel. Pelo contrário, o rádio foi força, e ele passou a ser, através dessas andanças dos cordelistas, ele passou a ser o jornal dos rincões do Nordeste. Ou seja, você tinha uma notícia na capital, os cordelistas muito astutos e inteligentes, porque são inteligentes e eram iletrados a maioria, naquela época. Então, o que acontecia? Eles pegavam essa notícia, escreviam o cordel à noite e de manhã já estava pronto para vender onde eles podiam, né? E era nos trens. O Leandro, por exemplo, andava em cima de mula, andava de trem, andava do jeito que podia, vendendo os seus cordéis. E uma coisa interessante que eu acho é que o cordel ele trouxe, no início, as histórias importadas. Nós importávamos as histórias de reis, de fadas, de lutas e tal. Mas aí a gente começou a criar as nossas próprias histórias, e aí é que o cordel foi se tornando brasileiro a partir disso. Porque antes não se pode negar que ele tem um pezinho na Europa, mas o cordel é genuinamente brasileiro porque ele sofreu uma metamorfose total. Não existe resquício
de nada dessa descendência europeia que ele tem. Hoje nós somos exemplo para a Europa, nós exportamos o cordel da nossa maneira, e naquele tempo, em Portugal principalmente, na Espanha, eles eram folhas soltas e na sua língua com os nomes, que eu não vou ficar aqui dando uma de poliglota, mas eram folhas soltas, todos eles. E eram pendurados realmente em cordel, em cordão. Daí o nome cordel lá. É tanto que o Silvino Silvio Romero, eu confundo Silvino Pirauá com Romero, mas Silvio Romero, um dos grandes pesquisadores da literatura e do folclore do Brasil, que foi um dos primeiros a pesquisar, em 1800 e alguma coisa, 80, 70, por aí, ele usou a palavra cordel. Mas lá em Portugal, em 1865, a primeira vez que foi usada a palavra cordel num dicionário que é Caldas Aulete, que ainda hoje existe esse dicionário, e ele é renovado, foi usado também lá com o cunho de literatura, mas aqui no Brasil não. Tanto que, aliás, o Silvio Romero até usou, mas não tinha essa coisa. Nós só fomos chamar de cordel a partir da década de 60 para 70, quando, da vinda do Raimundo Cantel para o Brasil, que, aliás, ele não veio pesquisar literatura aqui no Brasil, ele veio direto para o Maranhão pesquisar a veracidade da lenda do sebastianismo. Então, ele veio, aí chegando lá, ele vendo que aquilo tudo era uma falácia, não tinha nada a ver, ele se decepcionou e aportou em Recife. Aportando em Recife, ele conheceu o nosso cordel. Conhecendo o nosso cordel, ele se apaixonou. 1940, 49, por aí, eu acho que foi a primeira vez que ele veio, não tem uma data certa. Ele veio mais algumas vezes e levou para cidade de Peltier, na França, onde ele fundou, na Universidade Sorbonne, uma cordelteca. Aliás, na Universidade de Peltier, que é na cidade de Peltier, desculpa. E ele era um grande pesquisador e professor e tal. Ele chegou a construir a biblioteca dele, na biblioteca fundada por ele lá, de cordel, ele chegou a um número muito elevado e expressivo, 8.000 títulos. Nossa. Naquele tempo. Eu estou realmente assim, muito encantada com essa aula que você está nos dando, né? Zé, as pessoas têm a mania de pensar que o cordel é uma literatura simples. E nós sabemos que não é tão simples assim. Fala para a gente um pouquinho quanto a esse preconceito e quanto à complexidade de um cordel, que não é tão simples quanto as pessoas pensam. Não é qualquer um que pode fazer um cordel de qualquer jeito. Como é que é isso, Zé? É interessante. Só para poder fazer um complementozinho, a gente veio andando, teve um período do cordel que a gente achou que o cordel tinha morrido. A gente achou que o cordel tinha morrido. Quando eu digo a gente achou, é porque eu tenho aqui 2 volumes de literatura de cordel, que são entrevistas de poetas vivos da década de 70, que hoje nenhum deles está mais vivo, e foi dito que o cordel morreu. Por quê? Aí apareceu aquela coisa assim, a falta de novos cordelistas, o cordel acabou. Mas não acabou, ele surgiu das cinzas e veio a internet. Porque no jornal, o jornal deu força, mas veio a internet. Quando chegou a internet, houve aquele boom de poetas na internet com as suas... no tempo do Orkut, era comunidades. E ficavam, tanto que surgiu vários movimentos, e um deles, já agora recente, foi o Cordel de Saia, que a Dalinha fundou. Mas antes da Dalinha, já tinha as pelejas. Eu mesmo, na década de 90, eu participava de pelejas na internet com grupos de várias pessoas, Metamorfose, o mestre, o compadre Lemos e outros mais. Então, a gente viu que não fechou. E quando você me pergunta
se é uma literatura simples, olha, ela é tão simples de fazer, ela é tão simples de ler, mas é difícil de fazer. Eu vou dizer uma trovazinha de um cara que eu encaixo isso. Ademar Tavares é um trovador. Ele disse certa vez: ó linda trova perfeita que nos dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Eu levo isso para o cordel. O cordel é muito simples, é muito bonito, mas ele não é fácil de fazer. Haja vista que as pessoas que escreviam eram poetas de sangue. O que é isso? Eu chamo de poeta de sangue. É aquele que nasceu poeta, que não precisou estudar, que pegava a viola de coxo, que pegava o triângulo, que pegava o pandeiro e cantava no repente. E veio daí, aliás, o Aderaldo diz que o repente partiu a partir do cordel, e outros dizem que não. É uma confusão que a gente fica meio... Eu prefiro dizer o seguinte, que os dois se irmanam e um faz parte do outro e eles se encaixam, porque é muito bonito quando você vê uma peleja. Só que o cordel, ele te dá uma chance, principalmente nós de bancada, de tu consertar, de tu ajeitar. Já o repentista não, ele faz na hora, se foi pé quebrado, vai assim mesmo, porque não tem outro jeito. Acontece que essa simplicidade, ela veio se complicando no sentido de ela receber os cordelistas, que além de cordelista de sangue, foram para a faculdade. Hoje, nós temos 90% dos cordelistas hoje, eles são catedráticos em alguma coisa, médicos, engenheiros, arquitetos, dentistas, artesãos do prêt-à-porter e da costura, de alta costura, químicos, biólogos. Então, esse pessoal, além de ir para a área que eles gostam, na faculdade, eles gostam da literatura. Aí vem uns caras que chegam e junto com o batuque da capoeira e vai ser cordelista também e faz uma coisa maravilhosa como nós temos no Rio e temos lá no Espírito Santo. Então, veja bem, essa dificuldade que a gente via, ela existe, mas ela é facilitada pela outra coisa. O pessoal acha que a gente só tem que falar de cangaço. Não, cangaço é importante. Ó, esse aqui é um dos maiores cordéis existentes do nosso amigo José Pacheco, que é A Chegada de Lampião no Inferno. Mas a gente tem esse cordelzinho aqui, que é o Pavão Misterioso, que eu estou procurando ele aqui, ver se eu acho. Eu botei aqui, mas eu não estou achando. O Pavão Misterioso, que é outra coisa linda, que aí a gente tem São Saruê, que é outra maravilha também, e por aí vai. Inclusive, você está falando, e a Dalinha falou na conversa porreta com a Dalinha, sobre uma médica que ministra as receitas e fala das doenças através do cordel. Ela é uma médica incrível e escreve... Doutora Paola Torres, ela não escreve só cordel, ela dá aula de oncologia pós-graduação, não é nem a faculdade, é pós-graduação em oncologia, ela dá aula de cordel. Tem um cara lá no Piauí que dá aula de física. Tem um outro amigo que dá aula de arquitetura. Tem gente que dá aula de levantar parede em cordel. Aí vem tudo uma gama de profissões que está fazendo isso. Nós temos o Arievaldo Viana. O Arievaldo Viana, no ano 2000, ele escreveu esse cordel. Acorda cordel na sala de aula. Aqui, ele ensina e dá aulas, ele leva o cordel para as escolas, que foi um dos pioneiros em fazer isso. Eu faço isso aqui após 20 anos, aliás, após 16 anos que ele fez, eu faço aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo. Tanto é que eu tenho, eu separo depois, não sei mais onde botei. Tanto é que eu tenho uns cordéis aqui, que esses cordéis, eles foram escritos por alunos. Ó,
Esse foi escrito por alunos. Esse aqui foi escrito por alunos em oficina na sala de aula. E ele diz uma coisa interessante, eu gosto muito de citar o Arievaldo Viana, porque ele foi um dos pioneiros, que ele diz uma coisa que que diz assim, não leve o costume do falar errado para a sala de aula, porque nós estamos formando cidadãos. E quando se forma cidadãos, a gente falar alguma coisa para eles incute. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, que eu não quero aqui que me tome como uma pessoa que está criticando o trabalho de ninguém. Na década, nós passamos por um período que não tinha essa coisa de politicamente correto, que a gente podia falar o que quisesse dentro do humor, que era brincadeira, e a gente aceitava. O bullying a gente aceitava, agora não se aceita mais. Eu até escrevi bullying na escola que tal, e traz uma série de coisas, suicídio. A minha literatura são 105, 115 cordéis, mais ou menos, falando sempre dessas coisas que hoje a gente não pode mais fazer. Então, veja bem, ele ia para a sala de aula e falava isso. Aí a gente tem o Renato Aragão, quem tem 40 anos, ou mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, se lembra que quando faziam perguntas ao Didi, e não ao Renato Aragão, ao Didi, que é o personagem, ele dizia, aí vareia. Hoje nós temos pessoas letradas, com um currículo rico, o currículo Lattes que eu falo, que é um currículo que é muito rico, geralmente não é rico em quantidade, mas não em conteúdo, geralmente, e a gente ouve essa frase aí, vareia, como que seja certo. Eu digo, então, a gente tem que levar para a sala de aula o correto. Mas eu sou autodidata. Tudo que eu estou falando aqui eu aprendi por minha conta na minha biblioteca, comprando meus livros ou em outras bibliotecas. Eu não sentei numa faculdade. Me faz falta como currículo Lattes, mas não me faz falta como conteúdo. Porque sempre que eu vou, e isso deveria, eu acho que na minha época existia profissionais que não tinham diploma, que faziam o trabalho melhor do que os diplomados. Vou dar um exemplo pequeno. Na minha cidade tinha um evangelista, que a gente chamava até de evangelista, o seu evangelista. Ele era um cara que era enfermeiro, mas não tinha formação de enfermagem, não tinha faculdade, e ele era um enfermeiro prático. 2 médicos que tinha na cidade iam consultar ele. E tudo o que acontecia em relação a qualquer tipo de acidente, de sinistro, que naquele tempo sinistro era uma palavra que abrangia tudo isso. Hoje, se eu disser que é sinistro, é porque é muito bom, que também é uma mudança da língua portuguesa, que ela é viva e vai mudando de sentido. Não era charlatão, hoje ele seria preso. Entendeu? Então, a concepção de charlatão que eu tenho é muito peculiar, porque eu acho que uma benzedeira e um senhor que conhece ervas, ele pode sim, na minha concepção, ele pode informar e dizer, não, eu vou fazer uma mesinha aqui para você e vai dar certo. Mas se ele der uma de que está dizendo que vai curar, aparece um que fez faculdade que não sabe a metade do que ele sabe dizer que ele é charlatão. Isso a gente vê mesmo pelos indígenas, né? Pelos indígenas. Que eles são mestres em curar pelas ervas, com a questão da natureza. Agora, Zé, a gente está chegando ao final e eu quero saber quem é Zé Salvador, quero saber o que o Zé Salvador está fazendo por aí. E aí, Zé? O Zé Salvador é um poeta, cordelista, mas não é só cordelista, ele é sonetista também. Zé Salvador tem 3 livros escritos, esse de cordel falando sobre a cidade de São Gonçalo, esse aqui, O Tempo Não Reprisa a Vida, é um livro que eu escrevi para ajudar o Abrigo Cristo Redentor,
escreveu mais ou menos em 105 cordéis, além das participações no mundo cordeliano, com muitas outras pessoas do Nordeste, inclusive, tem mais ou menos 100 a 105 participações em antologias, está preparando 3 livros, que é um de cordel. Aliás, ele não é esse livrinho do cordel, porque esse aqui eu escrevo e publico sempre. Eu tenho o Zé Salvador aqui, ó. Isso, esse aí. Então, veja bem, e é uma coisa que eu estou trabalhando, no momento eu estou trabalhando 2 cordéis, aliás, 4 cordéis que eu estou trabalhando simultâneo. São 2 biografias, um sobre o cordel, a origem do cordel, mas da minha maneira, e estou trabalhando um cara que se chama Zé Limeira, que eu acho que deveria ser citado por alguém que usa os versos dele, que ele disse assim, eu cantei lá no Recife, na porta do pronto-socorro, ganhei 200 mil réis, comprei 200 cachorros, o ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. É verdade. Então, esses 2 versos últimos foram usados pelo Belchior no ano de 1973 para uma gravação de uma música no disco, e agora veio à tona novamente com um MC, eu esqueço o nome dele. Está bombando essa frase. Isso. Então, veja bem, ninguém sabe que essa frase é dele. E eu estou escrevendo umas estrofes em décima, não em cestilha, que é nos moldes de Zé Limeira, para eu, até de repente, no meio delas, eu já tenho uma quantidade boa, mas eu vou ver se eu consigo dizer pelo menos 2 aqui para você, que é o poeta do absurdo. Zé Limeira é o poeta do absurdo. Eu tenho aqui 2 romances, 2 folhetos que falam sobre ele, mas não é dele, é de autores diferentes. Então, esse é o poeta Zé Limeira, que é considerado poeta do absurdo. Eu disse assim, nos moldes do Zé Limeira, um cachorro entrou na igreja, o padre escondeu o vinho, o tabelião sozinho trouxe o dízimo em cerveja, Jânio Quadro, no Oraveja, bebeu vinho na peneira, Girita lambe a goteira, o vigário ouvindo estrela, quis em cachaça bebê-la. Napoleão Bonaparte montou num cavalo chucro, foi agiota com lucro, sobreviveu um infarte. Gengis Khan fez sua parte disputando com o Nero, nenhum dos 2 foi sincero, encharcado em Red Bull, a espada de Excalibur, os 2 gritaram, eu quero. O Papa Bento Francisco desceu em Minas Gerais, contratou um capataz, um domador de curisco, para Roma não correr risco, do Sansão tora os cabelos, dizendo é melhor não tê-los. Para Dom Pedro deu miçanga, nas margens do Ipiranga foram seus gritos, apelos. Isso aqui é uma coisa absurda, faz uma mistura exatamente dentro do que é proposto pelo Zé Limeira. E o Zé Salvador está tentando resgatar isso de uma forma que a gente reconheça, porque o Zé Limeira ele foi tido como uma lenda, diz que não existiu, mas aí o Orlando Tejo veio dizer que ele existiu sim, e o Orlando Tejo foi o cara que trouxe o Zé Limeira para a superfície, ele estava no limbo. Em 73, veio para a superfície 2 versos dele, mas não foi. Eu não vi em momento algum, se alguém sabe, onde está dito que é dele pelos autores nessas 2 versões que eu estou falando, me digam, porque eu não ouvi e nem sei. Só sei dizer que está bombando, e aonde eu vou, eu levanto essa bandeira para que a gente traga o Zé Limeira para a superfície e diga que ele é o dono desses 2 versos, e por isso eu estou preparando esse cordel que vai dar mais ou menos umas 32 estrofes ou menos dentro desse estilo. E o Zé Salvador trabalha para São Gonçalo, ele fundou uma academia aqui em São Gonçalo, a Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, está com um concurso de literatura de cordel, inclusive o segundo com o nome de Gonçalo Ferreira da Silva, que vai dar um troféu, um dos troféus mais bonitos, porque o ano passado eu dei troféu de acrílico, até inspirado no Porreta, e só que o meu troféu de acrílico foi em acrílico branco leite, e ficou bonito também, foi caro, mas eu fiquei satisfeito pelo resultado, e hoje nós temos também a criação
do Dia Municipal do Cordel, que foi uma ideia minha levada para Rosângela Valviesse, uma vereadora aqui de São Gonçalo, e nós conseguimos fazer com que isso se tornasse lei. Dia 8 de julho é o Dia Municipal do Cordel aqui em São Gonçalo, com essa lei, e nós homenageamos com essa lei o nome do Moraes Moreira, que é cordelista, um cordelista da academia, morto no ano de 2020. Nossa! Zé, a gente encerra com essa aula incrível. Obrigada por tanto. Nossa, me agregou tanta coisa que eu não tinha a mínima ideia. Obrigado, mestre Zé. Até a próxima. Até a próxima. Só minhas redes, não é isso? Isso. Contato? Instagram, @zé.z.salvador. E o Facebook, que é Poeta Zé Salvador, pode procurar que acha. E tem também o WhatsApp, que é 21 980 27 42 79, e nesses lugares vocês conseguem adquirir minha obra. Eu tenho 3 livros publicados, um de soneto, mas está esgotado, mas os outros 2 eu tenho livros para poder vender ainda, e tem meus cordéis. São 95 títulos autorais, mais uns 20 que são antologias, poetas que se juntam para escrever. Parabéns, Zé. Obrigada pela aula. Espero que o pessoal curta, compre esses livros maravilhosos do Zé, porque é um baú de sabedoria. Obrigada, Zé. Obrigado, Deus abençoe. E graças a Deus por isso. Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina.